nós vamos tratar a cumplicidade. A cumplicidade, que é o grande tesouro, o maior tesouro talvez, depois de Deus, dos casais mais felizes. Uma palavra tão falada, mas nem sempre entendida, compreendida pelas pessoas. Então nós vamos entender, quando a gente fala que Jesus é o nosso sim, a gente entende por que Ele é o nosso sim, por que Deus é o nosso sim. Você sabe que todos nós buscamos um sim, todo mundo quer um sim na vida, porque o sim é a palavra máxima da aprovação. Todos nós queremos aprovação, especialmente de Deus. Sim, você é meu filho, sim, eu te perdoo, sim, os céus estão abertos para você, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Todos nós buscamos o sim das pessoas e também de Deus. O texto sagrado diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, quer dizer, assim seja. O amém também é uma forma de dizer sim. Quando você diz amém, você está dizendo sim, eu concordo. Então, todas as promessas que há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, ou através de nós. O sim de Deus nós já temos. Ele já deu o sim dele, como noivo que está esperando no altar, provando para a noiva que ele quer casar com ela, só esperando a noiva chegar e dizer sim para ele. É o nosso Deus. Ele desceu ao altar, o Calvário, a cruz, e ali ele disse sim para a humanidade. Mas ele está esperando o sim de volta. Ele espera o sim de volta das pessoas, para que possa haver casamento, para que possa haver essa cumplicidade. E o que é essa tal cumplicidade? É o que nós vamos saber agora, que a cumplicidade é o que a gente busca do parceiro. Esse sim é o que a gente busca do parceiro. Então, o que é cumplicidade? Quando a gente fala cumplicidade, o que a gente está dizendo? A gente quer dizer o seguinte: cumplicidade, que vem da palavra cúmplice, ou seja, alguém que é parceiro com o outro, quer dizer você estar do lado da outra pessoa, você estar junto com a outra pessoa, em concordância, olhando na mesma direção, andando na mesma direção, objetivos alinhados. Você ter cumplicidade na sua relação é vocês estarem em sintonia um com o outro, às vezes até a ponto de não precisar falar com muitas palavras, o outro já sabe exatamente o que você quer, até com um olhar, ou até sem falar. Já sabe. A ponto de vocês dois serem como uma extensão do outro. A cumplicidade é essa extensão sua que o seu cônjuge se torna. Então, um casal que é cúmplice, um é extensão do outro. Falar com um é falar com o outro. Olhar para um é olhar para o outro. Os dois são um só. Claro, no que diz respeito ao que é certo, não é? Porque você ser cúmplice, é curioso que a mesma palavra é usada para crime, não é? Fulano foi cúmplice do crime do outro, mas foi cúmplice por quê? Porque ele consentiu no erro que o outro estava fazendo. Naturalmente, dentro de um casamento saudável, você não é cúmplice dos erros do outro. Pelo contrário, um casamento saudável, você se percebe que o outro está caminhando para o buraco, você não é cúmplice com ele na sua queda, você é parceiro
para alertá-lo e levantá-lo e evitá-lo de cair naquele buraco. Então, essa cumplicidade é naturalmente para o bem, mas é esse tipo de união, de unidade que tem que haver entre o casal, que, como eu disse, é um dos maiores tesouros que podem existir. Por quê? Porque isso só cresce com o tempo. Se vocês são cúmplices, então com a idade, com os anos de casamento, isso não vai diminuindo. Você sabe que o corpo vai envelhecendo. O corpo vai envelhecendo, a beleza, você talvez, quando jovem, se preocupa tanto com a sua aparência e tal, e fica preocupada, meu marido vai ver uma mulher mais bonita e tal, minha mulher vai ver um homem mais atraente, etc., ou de mais sucesso. Tudo isso passa. Porque beleza passa, dinheiro vem e vai, às vezes você está aqui em cima financeiramente, às vezes você não está tão em cima, você está mais embaixo. Então, com o tempo as coisas mudam. Mas a cumplicidade do casal é um tesouro que só aumenta. Quanto mais tempo, mais cúmplices, mais parecidos, mais sintonizados, mais afinados um com o outro. Então, falta muito hoje cumplicidade em muitos casamentos, por isso muitos casamentos têm sido pobres, não de dinheiro, mas pobres de unidade, de sintonia, de objetivos unificados. E isso tem sido uma grande tragédia. É algo divino, né, que vem porque Deus criou o casamento assim. Quando Ele falou que eles se tornarão uma só carne, ou seja, eles se tornaram uma só pessoa. Para eu ser uma só com o Renato, então nós temos que ter essa cumplicidade. Eu tenho que entender que é outra coisa sobre a cumplicidade, né? Eu tenho que entender ele tem que me entender. Você vê, hoje muitas pessoas gostam de gozar, né? Falar assim, elas falam assim, ninguém entende as mulheres, né? Mulher, você tem que ter, né? E tem brincadeirinha, né? Que é um dicionário assim de milhões de páginas para entender assim. Ninguém nunca vai entender a mulher. Isso é de gente que fala que não tem cumplicidade, porque o Renato me entende. Renato me entende. Mas ele nem sempre me entendeu, porque nem sempre nós tivemos cumplicidade. E isso era uma coisa que faltava no nosso casamento, né? Porque quando você entende a outra pessoa, então você sabe por que ela está pedindo algo de você. Você sabe de onde ela está vindo, por que ela está pensando assim. Você consegue identificar tudo sobre o que ela está falando. Mas quando você não conhece, né, você só sabe o que ela diz. E muitas vezes a gente não fala tudo. Então, muitas coisas que eu conheço do Renato e ele conhece de mim, porque ele me conhece, a gente tem essa cumplicidade. Eu não preciso falar para ele tudo, porque como a gente convive e a gente trabalha nessa cumplicidade todos os dias, então eu não preciso falar muitas coisas porque ele sabe. Eu lembro que a primeira vez que eu tive assim, acesso à cumplicidade foi com os meus pais. E eu nunca vou esquecer desse dia, quando a gente estava no carro. Eu tinha, assim, devia ter uns 10 anos de idade. E a gente estava já, assim, meia hora já viajando de carro. E, de repente, a minha mãe fala uma coisa assim, como se estivesse numa frase eles estivessem conversando, assim. Continuando o assunto. Você tem certeza, né? Sim. Da onde vem isso? Quando que eles começaram essa conversa? Do que isso se trata, né? Porque eu não tinha cumplicidade com eles. Mas eles tinham cumplicidade, ao ponto de continuar uma conversa que tinha começado horas atrás. Mas porque ela sabia que ele estava pensando nisso. Naquele momento, no carro, ela sabia que ele estava preocupado. Então, se ele estava preocupado, ela estava preocupada. Quer dizer, isso é cumplicidade. Você sabe o que está acontecendo com a outra pessoa. Não é cada um por si, sabe? Você tem os seus problemas, eu tenho os meus, as minhas dificuldades, os meus conflitos. Não é isso.
Então, tudo que acontece com a gente, acontece também com o outro. Tudo que acontece comigo, acontece com o Renato. Tudo que acontece com o Renato, acontece comigo. Então, isso é divino. Isso é casamento. Isso é uma coisa que nem todo mundo que é casado tem. Porque você precisa investir nisso. Você precisa trabalhar nisso. Não é algo assim automático. Vocês se casaram, convivem juntos. Tem gente que tem anos casados, anos de casado, 20 anos e não tem cumplicidade. E o que impede a cumplicidade? Vamos entender aqui algumas coisas que dificultam o desenvolvimento da cumplicidade entre o casal. O que impede? Cumplicidade está muito atrelada a compartilhar. Para você ser cúmplice, você tem que compartilhar. Você tem que olhar além de você. Você tem que olhar para o outro e pensar no nós. Mas o egoísmo, naturalmente, impede isso. A pessoa egoísta, seja o homem ou a mulher, pensa só em si, nas suas necessidades. Tende a olhar muito para o eu. Então, é o que ela gosta, é o que ela quer, é o que ela acha. Então, o egoísmo impede que desenvolva cumplicidade. Aliás, não é só a cumplicidade, mas egoísmo é fatal para qualquer casamento e o casamento verdadeiro é fatal para o egoísta. Não vai dar para sobreviver egoísmo e casamento. Um vai matar o outro. Não tem como os dois viverem juntos. Bem, se você é bem casado, você vai aprender a deixar de ser egoísta. Se você vai insistir em ser egoísta, você vai ser mal casado ou divorciado. Não tem como essas duas coisas virem juntas. Cumplicidade exige uma visão mais aberta, exige uma visão mais ampla. Você vê além de você, além de um ponto de vista. Para você ser cúmplice, você precisa estar bem treinado em olhar com os olhos da outra pessoa, se colocar nos sapatos da outra pessoa, na pele da outra pessoa. E a pessoa de mente fechada, muito obstinada, inflexível, teimosa, ela pega uma ideia e para ela aquilo ali é aquilo e acabou. Não tem outra maneira de ser, a não ser o jeito que ela acredita que é. Então, inflexibilidade. Não dá para desenvolver cumplicidade assim. Você solteiro, você está avaliando alguém para casamento, você tem que olhar. Não perguntar para a pessoa, vem cá, você é generoso? Ela vai falar, sou. É olhar se o que ela fala condiz com as atitudes. Ela é generosa com o tempo, com você, com a família, com o trabalho que ela faz, na vida em geral. Ela é uma pessoa muito assim, que não quer dar nada, ela só quer receber, ela só quer tirar, ela só está procurando vantagens para si. Ela pouco se importa com os outros, mais com ela mesma. Você tem que olhar isso. Uma pessoa gananciosa, uma pessoa muito focada só nos seus próprios interesses, ela não vai saber compartilhar, nem dentro do casamento. Ela vai casar e querer que o outro viva para servir os interesses dela. Porque se a pessoa é orgulhosa, teimosa, obstinada, não consegue enxergar, mesmo quando está errada, não consegue admitir, não consegue pedir desculpas, você não vai ter um cúmplice na sua vida. É uma pessoa que tem dificuldades de convivência com outras, né? No trabalho ela tem problema, na igreja ela tem problema, né? A pessoa, ela é difícil, por quê? Porque ela tem esse jeito difícil de ser. Uma coisa que você estava falando sobre o egoísmo, e você vê isso muito, né? Hoje, as pessoas falam muito assim, especialmente os jovens, falam muito assim, agora eu estou pensando na minha carreira. Estou pensando na minha carreira, nos meus estudos, eu não quero pensar em relacionamento, não. Quer dizer, você não pode pensar em mais nada, só na sua carreira. Não seria isso porque você é infeliz no amor? Porque você está investindo no egoísmo. Você não está investindo em fazer nada por ninguém, você não está investindo em dar e ajudar as pessoas. Não, você só está pensando em você, na sua carreira, no seu futuro, nos seus estudos, na sua reputação. Então, hoje as pessoas estão investindo muito nisso, estão falando para os jovens, você tem que pensar, você tem que ser independente, você tem que ser...
Invista no egoísmo, invista no egocentrismo. Você tem que pensar em você. Por isso que a gente vê hoje a vida amorosa de muitos, um fracasso. Porque não dá, não funciona. Você está num relacionamento e não tem cumplicidade, ou muito pouco. Como praticar, então? Como é que você vai produzir cumplicidade num casamento que talvez já começou mal, que já tem aí 10, 20 anos e não tem cumplicidade entre vocês? Cumplicidade envolve compartilhar. Compartilhar o quê? Tudo. Tudo. Você não vai mais pensar em você somente. Você vai ter que compartilhar tudo de você com a outra pessoa. Então, quando, por exemplo, vocês chegam em casa e tem aquela conversa que eu confesso que no início, quando eu chegava em casa, cansado, tarde da noite, e a Cristiane me perguntava, como é que foi o seu dia? Era a última coisa que eu queria falar. Especialmente se tivesse sido um dia estressante. Então, normalmente, o que eu falava para ela foi bom. Aconteceu alguma coisa? Não, normal, tudo normal. Para mim, eu não via sentido. E doía mais quando eu descobria das outras pessoas coisas, né? Tipo, ele não te falou? Aconteceu isso e aquilo. Para mim não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Eu pensava, poxa, vou ter que narrar o meu dia todo para ela agora? Tudo que eu passei, eu nem lembro, foi um dia tão longo. Todas as razões, quer dizer, a pessoa que é egoísta, ela pensa nela, né? Então eu pensava em mim, vai ser cansativo, eu não vejo sentido nisso, etc. Eu não via, não tinha essa visão. Mas quando eu entendi que não era sobre eu falar do meu dia, e sim sobre fazê-la se sentir incluída na minha vida, quer dizer, compartilhar, trazer para perto, trazer para junto. Então, se vocês procurarem oportunidades de compartilhar, rotinas saudáveis, certas coisas que vocês fazem, né? Isso aqui é o nosso dia, o nosso momento, a gente vai assistir isso aqui juntos, a gente vai fazer aquilo ali juntos, uma caminhada, vamos fazer uma caminhada juntos. O que vocês puderem fazer juntos, não só vocês vão compartilhar o tempo de vocês, a mente de vocês, mas o mais importante que tudo, vocês vão estar criando memórias juntos, memórias conjuntas. É aí que vem aquela cumplicidade do olhar e já entendi. Uma palavra já falou tudo. Por quê? Porque as memórias de vocês estão conectadas. Vocês estão escrevendo a história de vocês juntos. O casal tem que aprender a rir juntos das mesmas coisas, não é? Ou pelo menos de muitas coisas juntos que são engraçadas para os dois. O casal precisa aprender a rir um do outro. Sim, rir um do outro. Não de forma sarcástica, não de forma pejorativa, de ridicularizar o outro, não. Diminuir o outro, não. Mas de forma realmente leve. De coisas que só eles riem. Os outros do lado de fora não entendem por que eles estão rindo. Mas eles entendem. Por quê? São cúmplices. Ela sabe por que estou rindo, eu sei porque ela está rindo. E está tudo certo. Ninguém mais precisa entender. Compreendeu? Sim ou não? Isso é cumplicidade.